Está um pouco na contramão dizer que o inverno chegou. E chegou nessa semana e, na verdade, a gente nem percebe por conta do clima quente que estamos enfrentando. Mas na última quinta-feira nós iniciamos essa estação que vai permanecer até o dia 22 de setembro. E vem a primavera, e vem o verão, e vem o outono. Assim são as estações do ano. Mas eu queria destacar algumas coisas a respeito do inverno, porque é uma estação diferenciada e tem algumas características. Por exemplo, vocês já percebem em alguns momentos a queda na temperatura. Os dias são mais curtos. Por exemplo, hoje nós começamos 6h16 o dia e encerrou 5 e alguns minutos. As noites são mais longas. Outra coisa, o tempo parece mais nublado e em alguns lugares vão aparecer nevoeiros e em alguns lugares até geadas são comuns. Um problema que o Paul já fez menção é porque, sendo uma estação seca e de baixa umidade, há problemas respiratórios. E os animais utilizam algumas estratégias para o inverno. Uma delas é a imigração. Eles saem dos lugares frios, vão para os lugares mais quentes. Outros hibernam. E as plantas também perdem as suas folhas e passam por um processo de renovação vegetal nesse período. E para quem gosta de turismo, é nesta época também que existe o turismo de inverno. No nosso país nós temos alguns lugares sugestivos, importantes de serem conhecidos, como Gramado, Canela. Três Itilhas é uma cidade austríaca com formação e colonização austríaca, aqui perto, lá em Santa Catarina, aqui indo para o Rio Grande do Sul. Você pode conhecer Montes Verdes, que é ali no sul de Minas Gerais, perto de Bragança Paulista, Camanducaia, Extrema. E você pode conhecer Campos do Jordão, mas se você quiser conhecer um outro país, para Bariloche, o inverno é um turismo importante no inverno. Mas o inverno pode afetar a saúde emocional das pessoas. No inverno as pessoas ficam mais retraídas, as pessoas são mais recolhidas no jeito de viver e conduzir a vida. E pode até influenciar a saúde mental, porque a temperatura e a luz, elas trazem algumas retaliações no organismo emocional ou na sua vida emocional. No verão, por exemplo, você sente mais energia e você tem mais disposição para realizar as atividades. Agora, no inverno pode se desencadear alguns distúrbios, como irritabilidade, o isolamento, um pouquinho de depressão e necessidade de dormir mais e comer mais. E esse é um grande problema que a maioria de nós luta sobre essa questão alimentar. O inverno nos conecta com a sombra. Nos países nórdicos, onde o inverno é prevalecente, nós temos um alto problema de depressão. E muitas pessoas ficam mais preguiçosas no frio. Pois bem, mas para te ajudar, a gente está preocupado não com esse inverno, porque nós temos soluções, as casas nos abrigam, os carros têm aquecedores, você tem roupa que pode te abrigar, mas há uma preocupação com o inverno emocional, mas o inverno espiritual. Quando as pessoas elas começam a se tornar apáticas às coisas espirituais e elas começam a se tornar frias. Hoje à tarde eu escutava uma pessoa do meio evangélico brasileiro falando sobre o problema dos escândalos no meio evangélico, e ele dizia que os escândalos têm promovido muitos distúrbios. Um dos distúrbios é os desigrejados e aquelas pessoas que ele chama ex-evangélicos. Ex-evangélico ele chama, ex-evangélico, por causa da frieza espiritual que essas pessoas estão enfrentando. Por isso que decidimos, e hoje estamos encerrando esta série de Um Coração Aquecido. Nós trabalhamos aqui deste lugar, o coração aquecido, que retrata uma igreja viva, uma igreja que pulsa. Ela tem esse coração aquecido e ela é viva no seu jeito de expressar. Mas o coração aquecido também traz saúde para o rebanho. Por isso que vimos a ideia de um rebanho saudável. E um coração aquecido trabalha nessa família acolhedora, nessa família como Paulo orientou a igreja de Roma, como em Cristo Jesus vocês foram acolhidos, acolhei-vos uns aos outros, receba as pessoas.
É tão gostoso ouvir testemunhos como estes que acabamos de ouvir sobre a graça de Jesus que nos abraça, que nos envolve, e a gente vê muitas coisas acontecendo na comunidade de fé, porque a igreja deve ser esta igreja acolhedora. Na história tem um avivalista chamado John Wesley, que ele é chamado o pai do metodismo. E interessante que no dia 24 de maio de 1738, John Wesley teve uma experiência que é chamada a experiência do coração aquecido. Aconteceu quando ele ouvia a leitura e o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 1, versículos 16 e 17, porque lá dizia assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. À noite, quando ele ouviu esta mensagem, sem vontade alguma, ele queria ficar em casa. E isso é comum em todos os mortais. Tem dias que você não tem vontade, e o John Wesley estava assim. Ele não queria ir para uma reunião de oração. E ele foi à reunião à rua Aldersgate, lá em Londres. Interessante que naquela noite ele teve essa experiência, porque lá ele tomou um novo rumo para a sua vida. Ele diz assim que ele tinha uma religião que era voltada do temor, para o temor, para uma religião agora transformada pelo amor. E as palavras dele no diário que ele escreveu dizem o seguinte: cerca das 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que o meu coração ardia de maneira estranha. Eu senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que havia tirado os meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvado da lei do pecado e da morte. Então comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que de uma maneira especial me haviam perseguido e insultado. Então eu testifiquei diante de todos os presentes que pela primeira vez eu sentia em meu coração. Eu ouvia o testemunho do Neil aqui agora esses dias, sobre o que o avivamento em Asbury provocou para ele. Ele disse que ele nunca mais foi o mesmo depois que esse avivamento aconteceu lá onde ele morava. Mas uma coisa que me chamou a atenção no seu testemunho, Neil, foi que quando você foi para uma cidade próxima onde você trabalhava, você olhava para aquelas pessoas daquela cidade e sentia uma compaixão por aquelas pessoas. É mais ou menos esta visão de um coração aquecido, e a experiência de John Wesley é um mover de Deus na sua vida que você nunca mais é o mesmo, porque é uma chama que arde dentro de você. E o impacto foi tamanho na vida de John Wesley que a Inglaterra do século XVIII foi sacudida, ela foi abalada e transformada pela disposição deste homem, John Wesley, e do seu irmão Charles Wesley. Na biografia deles, se você um dia tiver a curiosidade de ler, você vai conhecer a mãe deles, que é Susana Wesley. E ela era uma mãe que intercedia pelos seus filhos, e esses filhos foram grandes pregadores do evangelho. E as pregações de John Wesley começou sempre a ser sobre o amor de Deus e sobre aquecer o coração ou os corações frios. Então, com esse pano de fundo, eu quero trabalhar e encerrar esta série, o coração aquecido, pensando no texto de Romanos 12:11. Apenas um versículo que Paulo escreve no desfecho da sua carta, porque a partir do capítulo 12, Paulo faz aplicações bastante práticas. Nós vimos uma na semana passada, que era um imperativo: acolhei-vos uns aos outros como em Cristo vocês foram acolhidos. Agora em Romanos 12:11, o texto bíblico diz o seguinte, vamos ler comigo: no zelo, juntos, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Pai, eu quero rogar que a Tua palavra possa fazer sentido para o nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir e de acender esta chama, e como aconteceu
em 24 de maio de 1738, na vida desse homem que foi um grande pregador. Que o Senhor possa lançar essa chama e arder em nossos corações, para que a gente desenvolva uma vida espiritual que contagia, uma vida espiritual dinâmica, cheio de energia e do poder, da virtude e do fogo dos céus. Por isso, traga todo pensamento cativo ao conhecimento de Jesus e ao senhorio dele. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, na década de 90, a IPI de Dourados passou por uma reestruturação e nós começamos a estudar um pouquinho sobre crescimento de igreja. E nós deparamos com um livro que é muito usado ainda para este princípio, que é o livro de Christian Schwarz, e ele desenvolveu a matéria, o desenvolvimento natural da igreja. Christian Schwarz, ele faz o registro de pesquisas que foram realizadas nas igrejas que crescem e nas igrejas que não crescem. E foram percebidos, tanto nas igrejas que crescem, esses princípios em evidência, e nas igrejas que não cresciam, esses princípios não existiam. Quais eram? São 8. Primeiro, as igrejas que crescem, ela tem uma liderança capacitadora. Não quer dizer líder capaz, mas líderes que capacitam outros. Interessante que eu estava percebendo, hoje nós tivemos o encerramento do encontro de casais que começou sábado de manhã e terminou hoje à tarde. 30 casais e mais de 100 outros casais trabalhando para que os 30 casais fizessem. Em todo o tempo tem líderes por aí trabalhando, e é importante para a igreja crescer que não seja uma liderança capacitada, mas que não capacita. Ela é importante capacitar as pessoas. O segundo princípio é o culto inspirativo. As pessoas vêm para o culto das igrejas que crescem e elas dizem: acabou, quero mais. E elas têm vontade de retornar, porque é um culto em que o louvor, a palavra, a recepção, o ambiente, tudo agasalha e abraça as pessoas. E o culto é para Deus, mas como Deus é um Deus criativo e um Deus lógico, quando nós estamos num culto assim, nós nos sentimos inspirados e motivados. Há um outro princípio, ministérios orientados pelos dons. Você precisa descobrir qual é o seu dom para você exercer o seu ministério. Isso é um princípio de crescimento da igreja, porque as pessoas, quando têm os seus dons e elas começam a utilizar os seus dons e aplicá-los, os ministérios criam corpo. Um outro princípio que foi detectado são os pequenos grupos com alvo de multiplicação. Quando a gente olha para a igreja de Jerusalém, a Bíblia registra em Atos, Lucas declara que a igreja vivia no templo e de casa em casa. Ela tinha grande celebração, mas havia uns pequenos grupos onde as pessoas se reuniam, pastoreavam, tinham comunhão, se edificavam mutuamente. Então a igreja, que a gente chama de duas asas, se ela ficar com uma asa só, é comprometedora. Ela precisa ter a grande celebração, mas ela tem que ter os grupos pequenos, sejam as células, sejam os nossos cursos. Foi percebida um outro princípio, que é a espiritualidade contagiante, e essa nós vamos falar hoje. Mas além dessa, o evangelismo orientado para as necessidades. E é interessante aqui, na quinta-feira nós estávamos aqui com mais de 300 formandos. E esses formandos fizeram cursos, vários cursos: Mulher Única, Homem ao Máximo, Crown, que fala sobre finanças. Tivemos o curso Designer Divino, que especificamente trata as mulheres. E interessante o que é que Deus faz no meio desses cursos, quando as pessoas, olhando para os princípios da Bíblia para encontrar princípios sobre finanças, elas têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus tem mais de 2.000 versículos que falam sobre finanças. Mas um testemunho me impressionou quando uma mulher chegou aqui desse lugar e disse: olha, minha vida era uma bagunça só, era uma pessoa perdida, e eu fui fazer design divino e eu resgatei em mim a feminilidade. Não é o feminismo, mas a feminilidade. E ela disse: agora me encontrei. Eu escutei do testemunho de uma jovem aqui que foi da igreja com 14 anos. Ela tinha um projeto de vida, mas ela queria casar, mas não queria ter filhos. E ela disse: eu fiquei com esse caminho, esse pensamento por muito tempo, mas agora, descobrindo a minha feminilidade, eu entendi que era importante. Eu estou grávida. Ela aqui desse lugar testemunhou, é membro dessa igreja. Então a gente percebe que
Nós podemos ter o evangelismo orientado pelas necessidades. Os cursos são excelentes ferramentas para que as pessoas sejam impactadas pelo Senhor e possam ser trazidas para a aplicação da palavra. Como a Terça da Esperança, que é uma celebração de oração, e as pessoas vêm com problemas de vida material, vida espiritual, vida familiar, vida física, vida emocional. E elas falam: eu quero fazer uma campanha de 7 terças-feiras por esta causa. E elas ousam fazer isso, e Deus responde. E durante esse período de 7 terças-feiras elas estão aqui ouvindo o Evangelho. Então é um pouco do ministério do evangelismo orientado para as necessidades, um princípio. Mas tem o 6º princípio, estruturas que funcionam. Quando as igrejas têm a estrutura, a organização, início de culto, horário para começar, horário para terminar, a organização do culto, a recepção, tudo isso faz parte desses princípios de igreja que crescem. E o último princípio é relacionamentos marcados pelo amor fraterno. Porque não adianta você ter todas as coisas, mas você não receber, você não amar, você não demonstrar a graça e o favor de Deus para a vida das pessoas. Mas um princípio que eu gostaria de lidar com vocês hoje é uma espiritualidade contagiante. Alguém já disse que se a igreja fosse um automóvel, a espiritualidade contagiante seria o combustível. É a gasolina que você coloca na vida da igreja. É essa espiritualidade que tem fervor. A espiritualidade contagiante tem a ver com energia, tem a ver com entusiasmo, com o dinamismo da fé cristã, tem a ver com a forma como os cristãos vivem. Porque se você estiver do lado de gente que não tem inspiração, que não atrai você para Jesus, esta espiritualidade ela é fria. A espiritualidade contagiante, quando você está do lado de alguém assim, fala: puxa, vale a pena ser como esta pessoa, vale a pena servir esse Deus que essa pessoa serve. Então a espiritualidade contagiante tem a ver com a dedicação, com o empenho, com a paixão e com o entusiasmo. Tem a ver com o povo de Deus que adora, que celebra, que evangeliza, que dizima, que oferta, que colabora, que trabalha, que convive e que serve juntos. Achei interessante que nessa quinta-feira eu saí para fazer visita com um empresário já aposentado e visitamos várias casas naquela tarde. E ele ficou impactado porque é uma pessoa que tem uma formação, uma visão de mundo bem diferente, mas ele foi em vários lugares. E achei muito lindo essa ideia de servir, de ele estar fazendo isso que talvez nunca na sua vida ele esperava estar fazendo. Atos 2:46 diz assim, no registro de Lucas, que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isto é uma espiritualidade que contagia. Há um comentarista bíblico chamado Chaplin, que os estudiosos e os pastores utilizam, que ele diz assim, que os crentes comiam juntos em grande alegria, porquanto suas vidas haviam assumido um novo propósito e um novo destino. E faziam isto com Jesus como Senhor, enriquecendo as suas vidas. E Cristo se tornou o centro da vida dos crentes. E sem dúvida, isso é o segredo de uma devoção intensa. Quando Cristo ocupa o lugar central da sua vida, essa espiritualidade, ela contagia. Ela sai pelos poros da sua existência para atingir as pessoas ao seu redor. E esse texto tem 3 subdivisões naturais. Duas divisões desse texto são imperativos, porque ele diz na primeira: no zelo não sejais remisso. É o imperativo negativo. Mas ele tem um segundo imperativo: sede fervorosos de espírito. E a terceira parte é consequência do segundo imperativo, que é servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então eu quero pensar nessas 3 subdivisões sobre uma espiritualidade contagiante. Em primeiro lugar, a espiritualidade contagiante, ela é diligente. Repita comigo: diligente. Quando se fala diligência ou diligente, uma pessoa diligente, nós estamos nos referindo ao zelo, ao cuidado dessa pessoa para com tudo aquilo que ela realiza. É sobre o como você faz as coisas. A expressão ou a palavra no zelo
A palavra aqui significa ansiedade em executar, um empenho para fazer algo, é a aplicação que você concentra e determina para aquela realização, é o seu interesse com seriedade. Quais são os sinônimos de zelo e cuidado? Aplicação, devoção, abnegação, entrega, disposição, interesse, afinco, concentração, foco, capricho. Tudo tem a ver com diligência, com zelo e com cuidado. Há um profeta no Velho Testamento chamado Jeremias, que ele, usado por Deus, dá uma dura repreensão àqueles que realizam a obra de Deus de forma relapsa. Ele diz assim em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. A palavra aqui significa negligência, frouxidão. E aqui o que Paulo está dizendo, no zelo não sejais remissos, quer dizer, não faça nada de forma relaxada, é esta expressão. Quando você olha para o significado de remisso, que é uma palavra comum no nosso vocabulário, você vai perceber que tem a ver com algo lento, vagaroso, algo mole, distraído, desleixado e descuidado. Então ele diz, naquilo que você for fazer, não seja relaxado, é esta expressão. Por isso que Salomão, na sua sabedoria, ele já disse no livro de Eclesiastes, tudo quanto vier à sua mão para fazer, faze conforme todas as tuas forças, coloque foco total. Por isso que também o Senhor Jesus, que precisa que nós amemos ao Senhor, café, com todo a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu conhecimento, com todo o seu ser, amar a Deus de forma focada e central. Então, seja diligente. A espiritualidade contagiante diz assim, faça com afinco. A espiritualidade contagiante diz, você tem que se apegar com dedicação, com empenho, com alegria, com paixão, com entusiasmo. Por isso que ele diz, no cuidado, não sejais negligente, não seja achado você em falta. Mas a segunda palavra para esta expressão imperativa, sede fervorosos de espírito, eu diria que a espiritualidade contagiante, ela é bem definida. Por que definida? Quando a expressão fervorosos de espírito, ele para mim, ele define. Porque é muito legal ver pessoas que são aficionadas ou apaixonadas com algumas áreas da vida. Aquelas pessoas que têm uma dedicação intensa, uma disciplina, um fervor naquilo que faz. Por exemplo, para alguns falar em pescaria, em viagem, em passeio, em churrasco, em festa, em jogo de futebol, em time e coisas semelhantes a esta, é uma animação só, porque elas são aficionadas, ela tem uma paixão por isso. Mas também tem pessoas que são apaixonadas pelo trabalho, por carro, por projetos, por empreendimentos, por conquistas, por hobbies, por bike, por beach tênis, por futebol, por basquete, por esportes e por eventos, retiros, casais, homens, legendários, subir a montanha. Ok, não tem nenhum problema todas essas coisas, mas a pergunta é, qual é a ordem que Deus está em tudo isso? Eu era adolescente e participei de uma programação no Palavra da Vida em Atibaia. E eu me recordo que o nosso inspetor de quarto, ele diz assim, olha, na nossa devocional nós temos que preocupar muito com a forma como nós nos relacionamos com a nossa espiritualidade. Porque ele disse assim, você pode estar muito preocupado com as coisas de Deus e esquecer do Deus das coisas. E aquilo guardei desde a minha adolescência, porque você pode ser um líder, você pode ser um pastor, você pode ser alguém operacional, estar preocupado com as coisas de Deus, mas não ter a sua intimidade, a sua espiritualidade focada e verticalizada naquele que deve ser o centro da sua vida, como aconteceu com esta religião de John Wesley. De uma religião de temor, ele passou por uma religião de amor. De uma religião operacional e de execução, passa a ser uma religião de devoção, de entrega e de rendição. O grande detalhe é que muitos se ocupam com o periférico, mas não focam o principal. E Jesus já nos ensinou isso na casa lá de Marta, Maria e Lázaro. Porque Jesus visitou esta família, Marta estava
inquieta, preocupada com a cozinha, preocupada com a lavanderia, preocupada com que tal, com as folhas que estão caindo no inverno e correndo para lá e para cá. E Maria quedada aos pés de Jesus. E de repente Jesus chama a atenção dela. Cara, você precisa definir a sua espiritualidade. Uma coisa só é necessária. Por que te inquietas com tantas coisas? Calma. Tem hora para limpar a casa, tem hora para fazer pastel e bolinho, tem hora para fazer chipa paraguaia, tem hora para fazer esse café gostoso, esse chá gostoso. Mas agora, Marta, é hora de verticalizar, é hora de você estar focado em mim. Mas isso também aconteceu com Davi, porque quando você olha para esse grande estadista que foi Davi, o homem que matou Golias, o gigante, que foi rei de Israel, que venceu muitas batalhas, que era forte e corajoso, ele de repente no Salmo 27, versículo 4, ele declara: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Para mim o mais importante não é o trono, para mim o mais importante não são os meus súditos, para mim o mais importante não são as conquistas territoriais, para mim o mais importante é estar aos pés de Jesus, porque isto é espiritualidade focada e definida, é fervoroso de espírito. Por isso, dê mais valor às coisas espirituais, foque mais nas coisas lá do alto, busque o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, e as outras coisas Deus vai acrescentar. Jesus diz: ajunte tesouro lá nos céus, porque lá a traça não corrói, nem a ferrugem. Por que vocês estão inquietos? Que Deus ocupe o primeiro lugar. Por isso que também a palavra do Senhor diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Deus Pai. Então foque o Espírito, a espiritualidade certa. Nós começamos esse culto com essa expressão do hino: meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte triste sorte me livraste tu, Senhor. Mas o coro, o refrão dizia: vem e inflama e viva a chama em meu peito, bem sem fim, eu te adoro, sempre imploro. Ó Jesus, habita em mim, inflama o meu coração, faz arder, que essa chama seja acesa dentro da minha alma, dentro do meu espírito. Esse fervor espiritual, essa paixão ardente pelas coisas espirituais, muito mais do que qualquer outra coisa periférica, que é importante, mas nunca deve concentrar o foco principal da sua vida. Ser fervoroso de espírito é manter esta chama espiritual acesa dentro de si, como Davi declarou no Salmo 39:3: esbraseou-se no meu peito, no meu coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Era esta chama dentro do coração de Davi, que significa essa espiritualidade contagiante, definida de um coração aquecido. Ser fervoroso de espírito é manter essa chama de amor dentro do coração, naquela linguagem de Cantares de Salomão, quando ele diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração e como selo sobre o teu baço, porque o amor é forte como a morte. E ele diz: as brasas do amor são brasas de fogo, são veementes labaredas, as muitas águas não poderiam apagar este amor. É esta chama interior pelas coisas de Deus. Ser fervoroso de espírito é perceber essa chama quando Jesus está perto de você. Quem passou por isso? Os caminhantes de Emaús. Aqueles dois discípulos frustrados que estão voltando para Emaús. Puxa, que agora Jesus morreu e foi sepultado e nada aconteceu, e eles estão lamentando, e de repente aparece um terceiro companheiro. Do que vocês estão falando? Você não sabe das últimas notícias? Para eles a última notícia é que Jesus havia sido crucificado e morto e sepultado. Mas para Jesus, que estava ali com eles, a última notícia é que Jesus havia ressuscitado. E Jesus pergunta: quais? Acerca de Jesus, e eles contam. E Jesus dá corda para eles e começa a contar tudo o que tinha que acontecer nas Escrituras. E chegando na aldeia, eles param: vem, fica conosco, já se faz tarde. E Jesus entra com eles. Na hora que Jesus reparte o pão, eles percebem que era Jesus. Jesus desaparece. E sabe o que eles exclamam? Está registrado por Lucas 24:32. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
Olha que risco que você e eu corremos. Jesus do lado, Jesus falando das Escrituras Sagradas e eles frios. Mas eles perceberam que tinha alguma coisa que ardia ali. Será que a gente não se ligou? Nós podemos perder essa chama acesa quando estamos bem perto de Jesus. Então deixa ela se alastrar. Ser fervoroso de espírito é ter essa chama acesa dentro do coração, que traz ousadia e intrepidez, como aconteceu na igreja de Jerusalém, que cheia do fogo do espírito, ela sai de forma intrépida e ousada a proclamar o evangelho. Ser fervoroso de espírito é ser aquecido por esta chama dentro do coração, como aconteceu com John Wesley. Ser fervoroso de espírito é ter aquecido esta alma, essa chama divina, como aconteceu em todas as histórias dos avivamentos, quando o poder de Deus desceu sobre grupos no país de Gales, desceu na rua Azusa, em vários lugares do mundo, e aquelas pessoas foram inflamadas pelo poder de Deus. Nós acompanhamos pela TV o que aconteceu nessa Universidade de Asbury, em Wilmore, em Kentucky, dia 8 a 24 de fevereiro de 2023. E é interessante porque ontem no culto eu ouvi o testemunho delas e eu queria que vocês acompanhassem. A Luciana vai traduzir e já agradeço por vocês estarem repartindo e a todos vocês que participaram conosco nesse período. Que Deus abençoe todos vocês no retorno onde estão. He's saying thank you for you to be here. In February of 2023, Em fevereiro de 2023, in our little tiny town in Kentucky, na nossa pequena cidade em Kentucky, we only have 5,000 people that live in our town nós apenas temos 5.000 pessoas vivendo na nossa cidade and 2 stoplights. e 2 hotéis. A few college students that go to Asbury University E alguns dos nossos estudantes que vão na Universidade de Asbury stayed behind after a chapel service. começaram a capela deles, que eles têm, eu acho que é 3 vezes por semana. And people in our town started talking about this service that didn't end. E as pessoas na nossa cidade começaram a dizer um para o outro: você ouviu falar My que tem husband Neil and I, um culto que não acabou, que começou e não acabou? my husband Neil and I and my sister-in-law Jenny, Meu marido, eu e a minha cunhada Jennifer, we had to see what it was about. e nós fomos lá ver, né, o que estava acontecendo. We all had gone to college there, and so we loved Asbury. It's part of our town. Todos nós fomos para aquela universidade, estudamos lá e nós queríamos ver o que estava acontecendo naquele lugar. The main building where it happened is called Hughes Auditorium. O edifício principal onde estava acontecendo a capela, And when we walked in, there was just this warm feeling. e no momento que você entrava naquele edifício, você já sentia uma presença bem forte. It was like a hug. Era como se fosse um abraço. So we walked upstairs to the top of the balcony, Nós subimos lá para o balcony, uma parte de cima da igreja. and we watched and we joined in worship. Nós olhamos maravilhados e começamos a louvar com eles. That first night that we were there, I looked over and I saw this young college girl. Na primeira noite que eu estava lá, eu já observei uma garota no meio daquela multidão. She was wearing a red sweatshirt and she was worshiping Jesus with all of her heart. E ela estava vestida de um suéter vermelho e eu percebi que ela estava adorando a Deus de todo o coração. I was blown away by her passion for Jesus. E eu fiquei abismada de ver o amor que ela tinha naquela adoração e que estava dando para Jesus. I love Jesus with my whole heart and I have for a very long time. Eu amo Jesus de todo o meu coração e desde sempre eu o amei. Sometimes when I'm worshiping Jesus, I'm not as outgoing. Mas às vezes quando eu adoro o Senhor, eu não sou tão apaixonada como eu vi aquela garota. And she was just passionately loving on Jesus, not worried about what anybody thought.
E essa garota, ela estava entregue. Ela não estava preocupada com quem estava ao redor dela, ela só queria adorar. The outpouring had this flow where we would worship, and then somebody would say a Bible verse, and then there would be prayer. O reavivamento, ele acontecia era meio organizado. Primeiro as pessoas falavam versículos da Bíblia, depois a gente adorava um pouco e voltava para versículo da Bíblia e adorava mais um pouco. And during the prayer, during the Bible verses, E quando as pessoas recitavam os versículos da Bíblia, when the Bible verse was finished, this girl would say, "And we believe it." e quando as pessoas terminavam de recitar o versículo da Bíblia, aquela menina que se destacava no meio da multidão, para mim, ela erguia sua mão e falava: "E nós cremos", With passion. com muita paixão. Once again, she did not care if anybody heard her shout out, "And we believe it." Mais uma vez, eu percebi que aquela garota não se importava com o que os outros estavam pensando dela ou o que os outros estavam achando da atitude dela. Next time the pastor says a Bible verse, you need to shout out, "And we believe it." A próxima vez que o pastor falar um versículo, vocês devem falar. E nós acreditamos. I was so just taken aback by this girl. And in the days that went after the outpouring, every day my husband and I went. We worked all day and we would go back at night to the outpouring. Toda vez eu percebia aquela garota. Nós íamos, eu e meu esposo, trabalhar, voltávamos à noite e aquela garota estava lá firme. The last night that we were there, we were just getting ready to leave. E na última noite que eu estava lá, e nós estávamos nos arrumando para ir embora. And this girl that God had illuminated the first day and every day after that. E essa moça que se destacava aos meus olhos no meio daquela multidão, She had been up praying. She had been on stage. She had been in the audience praying. ela estava em todo lugar. Onde as pessoas estavam orando, ela estava lá. As pessoas estavam adorando, ela estava lá. As pessoas estavam no púlpito, ela estava lá junto. By the way, there were thousands of people in that room. E só para constar, tinha muitas pessoas, mais de mil pessoas. But as we were getting ready to leave, this girl came through the back door, the one I had seen every day. Aquela menina que eu estava vendo todo dia, ela veio da porta na minha direção. And I just felt like I needed to stop her and tell her what God had done. E eu senti que eu deveria pará-la naquele momento e contar para ela o que Deus estava me falando sobre ela. So I stopped her and I said, "My name is Shauna. Quando eu parei ela, eu me introduzi, eu falei de mim, me apresentei e falei: meu nome é Shauna. I promise I'm not creepy, Eu te prometo que eu não sou uma pessoa estranha, but God has illuminated you. mas Deus te destacou aos meus olhos no meio dessa multidão. This entire time I've been here, I have seen you love on Jesus with your whole heart. E todo esse momento que eu pude estar aqui, eu percebi o seu grande amor por Jesus. And your love of Jesus and your outpouring has challenged me. E o seu amor por Jesus e tudo que você tem dado de dentro da sua alma para Ele, tá me desafiando. And when I think of this time that we have had here, I will always remember your face. E quando eu lembrar desse tempo que nós passamos aqui, eu jamais vou esquecer o seu rosto. She just looked at me like this, and she put her hand out and said, "Stop." Ela me olhou com uma cara assustada, colocou a mãozinha dela na minha boca e falou: para. She said, "I have been praying on my face every day, asking God to bring me a spiritual mother." Esse tempo todo que eu estive aqui, eu de joelho pedi a Deus para que Ele me mandasse uma mãe espiritual. She said, "Will you be that for me?" Você pode ser essa minha mãe espiritual? And E this is Maya. essa é a Maia, a minha filha.
When people talk about the outpouring, they ask, what happened from it? What is still happening because of it? Quando as pessoas me perguntam o que aconteceu lá e o que ainda acontece lá, I have a spiritual daughter. isso, eu tenho uma filha espiritual, She calls me mama. ela me chama de mamãe, We are here. e nós estamos aqui. Amém. This also came from the outpouring. E isso também, essa viagem que trouxe os 13 até aqui também é resultado desse avivamento. I'm going to let Maya say a word. Eu vou deixar a Maia falar a parte dela. That story never É, gets old to me. não. Essa história nunca fica velha para mim. It's so interesting to hear your side of the story. É tão interessante ver ou escutar o lado dela da história. Because I remember being in the back of the chapel and weeping about this. E porque eu lembro de estar lá no final da capela e clamando a Deus para que Ele me desse uma família espiritual. I decided that this was something that I was going to give Jesus no rest about. E eu decidi naquele momento que eu falei assim, Jesus, não vou te dar folga até você me dar uma família espiritual. We had a spiritual parenting prayer at the outpouring. Naquele momento do reavivamento, a gente teve alguns momentos que as pessoas oraram sobre famílias espirituais, famílias que pudessem acolher aqueles estudantes espiritualmente falando. And I was so bitter that that was something that I didn't feel like I had. E aquele momento meio que fechou meu coração, porque eu falei assim, mas Deus, mas eu não tenho isso, eu quero isso. And I remember meeting Shauna. E eu lembro de conhecer a Shauna. And I remember asking myself, does God really answer prayers that simply? Realmente, Deus simplesmente, é assim que acontece? Deus simplesmente responde as orações? And so now I get to stand here a year and a half later. E agora, 1 ano e meio depois, eu tenho esse prazer de estar aqui do lado da minha mãe espiritual. And say, not only do I have a spiritual mom, Não somente eu tenho uma mãe espiritual, but I have a spiritual dad, spiritual siblings. eu tenho um pai espiritual, irmã espiritual, irmão espiritual, eu tenho uma família. And it is one of the greatest blessings of my entire life. E isso foi uma das bênçãos mais preciosas que eu já recebi na vida. And I just think about the verse from Psalm 34:8. E eu penso sobre o versículo que está em... Taste and see that the Lord is good. Say, Taste and see that the no, Lord is say the verse again. Psalm 34:8. O Salmo 38, 8, que fala, prove e veja. Taste and see? Taste and see that the Lord is good. Prove e veja que Deus é bom. And that is what I get to do now. E isso, eu sou a prova disso. Glória a Deus por isso. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, filha. Obrigado, Leandro. Ao vivo e a cores, vocês podem atestar e ver que essa chama Deus pode trazer para o seu coração. E deve ter pessoas aqui dentro procurando por famílias espirituais. São os farofas que mencionamos na semana passada, que precisam ser abraçados e agasalhados por vocês. Então essa espiritualidade contagiante, ela é diligente, ela é cuidadosa, ela é definida, é uma decisão que foca o espiritual e ela é dedicada, e a gente fecha de forma bem objetiva esse último ponto, porque o texto diz, servindo ao Senhor, e já peço que a equipe esteja aqui à frente. Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. Há uma relação entre servir e seguir Jesus. Porque tem gente que serve, mas não está conectado com Jesus, não segue a Jesus. Isso vai virar palha. Todas as pessoas que servem, as suas obras que não têm uma coerência com seguir a Jesus, vira palha, é queimado pelo fogo. E tem gente que serve a si mesmo, tem gente que serve o chefe, tem gente que serve o líder, tem gente que faz para os outros. Mas a dedicação aqui
nessa espiritualidade contagiante é servir ao Senhor. Por isso que Paulo compreendeu isso e o ministério dele o qualifica para dizer: tudo quanto fizerdes, faça-o de todo o seu coração para com o Senhor, e não para os homens, e não para Pedro, e não para os apóstolos de Jerusalém. A palavra servir é a mesma na língua grega do radical doulos, que é escravo. Então, a palavra utilizada aqui por Paulo é isso: é prestar serviço, é ser sujeito, é ser submisso. Lyda Knight, ela era uma missionária americana que esteve aqui em Dourados alguns anos atrás. Era conhecida da família do reverendo Gordon, o pai do Paul Stanley True. E eu me recordo que ela trouxe e apresentou um livro: Quem é você no corpo de Cristo? Para que dentro do corpo de Cristo você entenda qual é o seu chamado, porque nenhum órgão do seu corpo é inútil, todos têm função e todos trabalham para o bem-estar do corpo. Então, é importante você perceber isso. Eu escutava um médico dessa igreja esses dias numa conversa informal dizendo: o coração é um músculo e ele vive fazendo assim 70 vezes a média por segundo, por minuto. E se você calcular isto por uma pessoa que vai viver 80 anos, você vai ter 2.943.360.000 batimentos de um órgão que Deus fez. Então isso é ministério, isso é serviço, é ser incansável. É por isso que Paulo utiliza essa expressão: eu me deixei gastar em prol da vossa alma. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz: a minha missão é fazer a vontade do Pai. Há uma canção antiga que cantávamos aqui do Ministério Koinonia, cujo coro dizia assim: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo, toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá. E agora essa expressão nunca esqueci: virá para reinar com aqueles que viveram em guerras e gastaram os seus dias servindo a Deus e fazendo em tudo a vontade do Pai. É uma espiritualidade dedicada através dos dons e dos ministérios que Deus concedeu a você. Por isso o nosso chamado para ter esse coração aquecido é para desenvolver essa espiritualidade contagiante, que ela é diligente, ela é contínua, persistente. Ela também ao mesmo tempo é uma espiritualidade definida, porque ela volta para as coisas do céu, e ela é dedicada porque é uma vida entregue ao Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé. Esta canção chama o povo apostólico. Na verdade, um povo de Deus que declara para que é que foi chamado, que entende. E eu espero que você se sinta na igreja de Jesus como esse povo que foi tirado das cinzas para servir. Pai, eu quero pedir que o Senhor traga consciência da nossa vocação como igreja. Nós possamos manifestar por onde formos essa espiritualidade que inspira as pessoas que nos cercam. Nós oramos pedindo assim, em nome de Jesus. Amém. Estamos abrindo caminho, representamos o Rei. Nós habita a palavra que traz poder, restauração. Sinais e prodígios são as marcas da unção de Deus sobre nós. Edifiquemos, a mão de Deus nos ajudará. Nem coisa grande ou pequena, nada nos faltará. Tudo será restaurado, é o fim de toda assolação. Não haverá mais miséria e oprobio.
Estamos abrindo caminho, representamos o Rei. Em nossa Bíblia, a palavra que traz poder, restauração. Sinais e prodígios são as marcas da unção de Deus sobre nós. Oh, 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 oh. Vinde reunidos, edifiquemos, a mão de Deus nos ajudará. Nem coisa grande ou pequena, nada nos faltará. Tudo será restaurado, é o fim de toda assolação. Não haverá mais miséria e opróbrio, o tempo da honra chegou.